Galera, novamente aqui com vocês para mais um vlog, mais um trocar de ideia aí. E eu sei que muita gente não gosta desses meus vlogs, mas cada vez mais eu vou tentar gravar algum deles, até fora do horário que a gente está acostumado, que é de 8h30. Para quem não sabe, 8h30 sempre tem vídeo no canal, tô tentando manter isso já tem bastante tempo, o canal tá tendo uma regularidade de crescimento. Mas vamos direto ao assunto agora. Sobre a questão do que eu tenho visto no Facebook. Inclusive, engraçado que no Instagram é totalmente diferente. Eu tenho às vezes o mesmo ciclo de amizades ali no Instagram e no Facebook tá tendo outro clima, né? Eu vejo muita gente defendendo e atacando candidatos. Infelizmente, uma coisa que é boa, né, que a gente percebe, é que as pessoas querem mudança, estão preocupadas mais com o que os políticos andam fazendo. Porém, o que elas ainda não aprenderam é que, infelizmente, os políticos eles não são a solução para o país ou para a sociedade, tá? Eles não vão resolver o problema da sociedade. Quem resolve o problema da sociedade é as próprias pessoas no sistema capitalista. Porque sempre quando você tira o capitalismo, até com o governo, a sociedade entra em caos. Por isso que antes do governo tem que vir o capitalismo. Se você tira o capitalismo da sociedade, a sociedade entra em colapso, as pessoas ficam pobres, alguns ficam ricos, mas a maioria fica pobre, tá? Então, a melhor forma de organização de sociedade é pelo capitalismo. E sim, é possível sem governos. Eu não estou falando aqui sem líderes, tá? Eu estou falando sem governo. Porque a diferença do governo e de liderança é simples. Você pode sair dela o momento que você quiser, você não é obrigado a fazer parte. O problema do governo, de todos os governos durante a história, é que você é obrigado a participar contra a sua vontade. E o que as pessoas não estão percebendo é que a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, né, quem assumir o poder, seja lá quem for, pelo menos metade da população estará insatisfeita e não representada por aquele líder. E pior, terá que se sujeitar ao que ele determinar. Ou seja, na minha visão, isso não é justo, tá? Para quem ganhou, beleza, isso estou falando antes de ganhar, galera, tá? Porque aqui eu estou citando para você que vai votar no Bolsonaro, vai votar no Lula, vai votar no Ciro, vai votar na Marina, vai votar no Amoedo, não importa. Seja lá quem ganhar, quem perder não estará representado, tá? Ah, mas tem uns deputados que pode representar, sim. Só que da mesma forma também, você pode até votar em alguém e não se sentir representado por ele. Muita gente que vai votar, por exemplo, no Bolsonaro, às vezes não se sente representado totalmente por ele. E esse é o problema do governo e da democracia também. Por quê? Não funciona. Se você não... Porque uma organização privada, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, tá? Ela tem regras, mas quando você discorda, você pode sair dela, você pode pedir a demissão. Inclusive montar um negócio no mesmo ramo que da empresa que você saiu e fazer melhor ou fazer pior, que você vai falir, se você fizer pior. Então, essa a liberdade que eu quero. Não é quando eu falo que sou libertário, não é que eu quero o fim do mundo, ou que eu quero bagunça, ou que eu não quero que tenha líderes. Só que quando eu quero um sistema libertário, eu quero que as pessoas se organizem de forma que elas possam sair no momento que elas quiserem, né? O que não acontece atualmente. Você é obrigado a participar de algo que você não quer contra a sua vontade, tá? Se você, por exemplo, né, eu não sei qual a sua intenção de voto, vamos supor que você quer que o Haddad ganhe, quer que Lula seja livre,
tudo bem. Ou que você quer que o Bolsonaro ganhe e que persigam as pessoas que são de esquerda, tudo bem também, não tem problema. Ou que você acha que ele vai perseguir, não importa, tá? Não importa o que eles vão fazer. O problema é que tem pessoas que não concordam. Por exemplo, tem gente que vai votar no Bolsonaro e não quer que o Haddad ganhe, e se ele ganhar, vai ser perseguido ou não vai ficar feliz com aquilo. E da mesma forma, pessoas que vão votar no Bolsonaro, quando perderem, não vão se sentir representadas por aquele líder que vai subir ao poder. Mas eu tenho por mim, eu tenho uma esperança de que o povo brasileiro hoje, né, as pessoas, elas já não aceitam mais, como antigamente, qualquer coisa, né? Então eu acredito que quem entrar e quiser fazer besteira, hoje em dia a população não vai aceitar mais, vai entrar e vai brigar, né? Então eu tenho esperança de que não vai ser igual antigamente que foi, como foi do jeito que foi. Tanto vale essa dica que eu estou dando para quem vai votar no candidato de esquerda ou quem vai votar no direita. Acredito eu que seja lá quem for, não vai ter, a verdade é essa, não vai ter como governar como era antigamente com a facilidade que era. Inclusive a Venezuela, ela entrou no sistema aí que está hoje, justamente porque ela começou numa época que nem tinha internet, né? Se você for ver as ditaduras que tem hoje, todas elas começaram numa época que não tinha internet, que não tinha comunicação. Ou seja, as pessoas hoje, um governante, para criar um sistema de ditadura, de alguma forma, seja ela como for, de esquerda ou de direita, vai encontrar resistência dessas pessoas. Então, o que é o mais importante nesse vídeo é o quê? É que não percam tempo em querer defender ou atacar um político. Isso não vai te agregar em nada, isso não vai resolver nada, não vai melhorar em nada o país. Um político, ele só atrapalha, seja ele qual for. A intenção do governo é só atrapalhar as pessoas. Um bom exemplo disso é o quê? Hoje, por exemplo, se você vê uma pessoa de baixa renda, né, ou pessoas que estão às vezes na pobreza, às vezes tem celular, tem TV em casa, mas não tem uma saúde bem estruturada, não tem um sistema de proteção de leis, não tem segurança. Isso tudo é da iniciativa pública. Aí você fala comigo, Flávio, mas é isso porque é aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o SUS lá dos Estados Unidos está sendo problemático demais e está acabando com a saúde no país, tá? E está causando problemas grandes econômicos lá por conta desse sistema que foi criado pelo Obama, o Obamacare. Ou seja, não é só aqui no Brasil. Inclusive todos os países que tentam dar coisas de graça para a sua população, ela encontra problemas a longo prazo. Pode não encontrar agora, mas o país tal tá uma maravilha. Sim, até dá problema futuramente, como os Estados Unidos está tendo problemas econômicos pela política que teve atualmente, tá? Então não é só aqui no Brasil. O Império Romano também passou por todas essas etapas. Inflação, tentar dominar as pessoas por força, e não funciona. Não adianta, igual por exemplo, uma coisa também que eu vi, muita gente questionando o 13º, só que infelizmente os direitos trabalhistas, eles prejudicam sim a geração de emprego. Se você quer 13º, então você tem que cobrar isso do seu patrão na hora de você fechar o contrato. E não obrigar ele por lei a fazer isso, porque às vezes um empresário não tem nem condição de aplicar isso. O empresário que eu estou falando, galera, não é um cara rico não. Às vezes é um cara que montou uma lojinha, é um cara que criou, às vezes está naquele emprego, ele tem a obrigação de fornecer todos os direitos trabalhistas que às vezes ele não tem condição e ele não vai gerar aquele emprego. E aí você não tem um emprego. Então é por essas e outras que foi comentado o 13º. Só que as pessoas não entendem isso e não vai ser na base da canetada que eles vão conseguir fazer.
Só mesmo a população entendendo. Isso é só com o tempo, é uma coisa que está sendo começada agora. Os libertários, os liberais estão entrando agora na mídia para mostrar isso. E não tem ocorrido, ainda está muito longe, ainda é muito recente. Muita gente já tem o entendimento, mas não tem. O que eu vejo no Facebook é muita gente comentando coisas ainda com o pensamento de 10 anos atrás. Coisa que hoje em dia já não existe mais isso. Só que é uma coisa que muita gente não tem acesso à informação, ou não quer saber, ou não se importa. E com isso o Brasil está tendo o problema que está tendo. E não adianta que político não vai resolver. É isso que eu queria dizer. Não espere de um político a solução. Não vai vir de um político, não vai vir do governo. E sim a diminuição do governo que vai melhorar a população. Vai melhorar muito. Tá? Inclusive nos Estados Unidos está crescendo lá, os Estados Unidos está melhorando de emprego, porque o Trump ele diminuiu o emprego. Ah, mas você é a favor do Trump? Não, porque ele diminuiu o imposto. Realmente, quando você diminui o imposto, você melhora a economia. Só que, porém, ele não diminuiu o gasto público. Então, o que acontece? Ele aumentou o gasto público. Então, isso a longo prazo vai ser fatal para o governo dos Estados Unidos. Ele vai endividar de tal forma que pode até quebrar. Sim, mas é impossível um governo quebrar. Totalmente possível, e durante a história sempre houve quebrações de estados. Lógico que depois eles voltam, porque é uma organização criminosa, sempre vai tentar roubar as pessoas mesmo. Então ele retorna de alguma forma. Então assim, eu vi um comentário de um vídeo muito interessante que ele fala: o anarcocapitalista já está implementado, que é o capitalismo. O que atrapalha é o governo. Ele que está atrapalhando o andamento desse processo. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, as pessoas vão entender isso e cada vez mais o governo vai ser deixado de lado, assim como a escravidão acabou e as pessoas não entendiam que a escravidão era errada naquela época. Antigamente achavam que, às vezes entendia que era errado e achava necessário, assim como o governo é hoje. Às vezes você explicar para uma pessoa que não é para ter governo, falar: não, mas preciso do governo, senão haverá uma bagunça. É a mesma desculpa que as pessoas usavam quando era escravidão. Não, mas é necessário a escravidão, senão quem que vai fazer, vai trabalhar na lavoura, quem que vai receber, entendeu? Então não adianta. E hoje em dia a gente vê que é totalmente possível. Sim, é totalmente possível viver sem o governo. Eu não estou falando de liderança. Não confunda, não vai ter, vai ser todo mundo, vai ser uma bagunça. Não quero bagunça. Eu quero apenas que, por exemplo, se você quiser o Lula como seu presidente, eu não quero participar. Se você quer o Bolsonaro como presidente, eu não quero participar. Simplesmente isso. Entendeu? É simples isso. Não quero participar do seu governo. Você quer montar, você quer pagar imposto? Ótimo, paga imposto. Eu não quero. É um direito meu não querer. Espero ter explicado essa questão para você. E infelizmente a gente vive num sistema de escravidão. A gente é escravo do governo. A gente é obrigado a participar. Ele pode cagar a regra que ele quiser sobre a gente. Ele pode roubar, vir imposto da maneira que ele quiser, o preço que ele quiser. Ele pode fornecer o serviço que ele quiser para você e você tem que aceitar. Esse é que é o problema. Vai entrar o presidente agora, dia 1º de janeiro, e a gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode fazer o que ele quiser. E você tem que aceitar, você é escravo do governo. E a gente tem que entender isso, que nenhum deles, eles não vão melhorar. Eles não têm obrigação de melhorar. Eles podem até querer, mas é muito difícil você resolver o problema de muita gente. Espero ter explicado para vocês, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero ter explicado para vocês. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Valeu!